Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar das características e funções da membrana plasmática celular. Eu sou Mirela Castro, professora de Biologia do IFES Campus Colatina. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos sobre esse assunto, é interessante nós relembrarmos que a constituição da membrana é lipoproteica, ou seja, é formada de uma bicamada de fosfolipídios e de proteínas que estão embebidas nessa bicamada ao longo da sua estrutura, ou então elas podem estar periféricas também. Além disso, nós temos os glicídios, os carboidratos, que se ligados a proteínas ou ligados a lipídios, formam o que a gente chama de glicocálix, que a gente já falou a função deles na última aula. A bicamada lipídica, ela não é estática, ela é altamente dinâmica, como nós podemos ver nessa estrutura aqui. E essa fluidez, né, essa dinamicidade da membrana plasmática está relacionada não só com a sua estrutura bioquímica, mas também com as características dessa membrana plasmática. Por exemplo, uma boa elasticidade está relacionada com as proteínas específicas, por exemplo, o colágeno. A boa capacidade de regeneração, que é tão importante para manter a integridade da célula, também está relacionada a proteínas e a lipídios da sua estrutura. A boa resistência elétrica aos fosfolipídios, afinal de contas, nós já sabemos que esses compostos são excelentes isolantes térmicos e elétricos. Além disso, a membrana plasmática tem uma baixa tensão superficial, porque a força de união entre as moléculas de lipídios é pequena. Além disso, e isso aqui é uma das funções e características mais importantes da membrana plasmática, é sua permeabilidade seletiva. Ou seja, é a membrana plasmática que vai selecionar tudo que vai entrar ou tudo que vai sair da célula. E essa seleção a gente vai falar um pouquinho mais para frente com o professor Robson. Como eu já falei, a membrana plasmática ela não é estática. E o que causa a fluidez da membrana plasmática? Uma das coisas é o movimento desses fosfolipídios ao longo da membrana. A gente pode classificar esses movimentos em 3 tipos. O movimento de rotação, que é o movimento onde o fosfolipídio gira em torno do seu próprio eixo. O movimento de difusão lateral, onde o fosfolipídio vai fluir lateralmente ao longo da membrana. E o movimento que é um pouco mais raro, mas ele existe, é o movimento de difusão transversal, que nós chamamos também de flip-flop. Olha que interessante, o fosfolipídio, ele pode migrar de uma camada lipídica para outra camada lipídica. Apesar de ser raro, ele acontece causando então um aumento da fluidez da membrana. A temperatura aumenta o grau de agitação entre essas moléculas, interferindo na fluidez da membrana plasmática. Mas não é só a temperatura que interfere na fluidez da membrana. A composição fosfolipídica também tem uma interferência significativa. Por exemplo, a natureza das caudas dos fosfolipídios. Quanto mais curta a cauda do fosfolipídio, mais fluido vai ser essa membrana. Além disso, a quantidade de ligações insaturadas e saturadas que eu tenho ao longo dessa cauda dos fosfolipídios. Para quem não lembra, as ligações insaturadas são ligações duplas e triplas que são formadas entre, os compostos que formam essa cauda fosfolipídica, causando então essa dobradura aqui, na cauda e gerando esse espaço. Quanto mais insaturações, mais fluida é essa membrana. E se ela é mais fluida, ela é menos viscosa. Além disso, a saturação, que são essas ligações simples, ocorrendo aqui na cauda do fosfolipídio, causa então uma maior viscosidade e uma menor fluidez. Então, a gente já pode perceber que existe uma inversão aí. A viscosidade e a fluidez são inversamente proporcionais na estrutura da membrana. A fluidez da membrana também está relacionada com colesterol. Mas sabe por quê? O colesterol, que é um fosfolipídio importante, ele é um lipídio, importante na formação da membrana plasmática, ele vai estar
preenchendo determinados espaços vazios entre os fosfolipídios que formam a bicamada, enrijecendo a bicamada lipídica. Então, quanto mais colesterol tiver na membrana, né, entre esses fosfolipídios, menos fluida essa membrana vai ser. E se ela é menos fluida, ela também vai ser menos permeável, porque esses espaços vão estar preenchidos, né? A assimetria entre as camadas também é muito interessante. Só para vocês terem uma ideia, as duas camadas, né, de fosfolipídios, elas não têm a sua mesma composição. Nós vimos que existem vários tipos de lipídios que formam a membrana plasmática, inclusive vários tipos de fosfolipídios. E aí, por exemplo, aqui nós vemos em amarelo o lado externo da célula e em azul o lado interno da célula. Notem que a composição aqui do lado interno é diferente da composição do lado interno. A quantidade de lipídios, né, que formam essa membrana aqui nesse lado interno e nesse lado externo e nesse lado interno também é diferente. E por isso a assimetria também vai influenciar na fluidez da membrana. Mas e a permeabilidade seletiva que eu falei? Né? A membrana, ela é semipermeável. A membrana das células animais, ela é semipermeável. Ou seja, ela é permeável a algumas substâncias e ela é impermeável a outra. Mas a gente está falando da camada fosfolipídica, porque a gente sabe que as proteínas que estão aqui envolvidas nesse processo de formação da membrana podem fazer com que moléculas que não passem pela membrana fosfolipídica, né, pela bicamada fosfolipídica, sejam transportadas para dentro e para fora da célula. A gente vai falar melhor disso com o professor Robson mais na frente. Então, olha, o que vai fazer com que essa molécula passe com facilidade na membrana? Pela bicamada lipídica, né? O tamanho dessa molécula, quanto menor, por exemplo, gases, oxigênio, CO2, que são moléculas pequenas, passam com facilidade através da bicamada fosfolipídica. Se essa substância é solúvel em óleo, ou seja, se ela é uma molécula hidrofóbica, né? Ou seja, como o benzeno, que passa com tranquilidade aqui dentro, né, desse processo da bicamada lipídica. Além disso, moléculas que mesmo polares, que teriam um pouquinho mais de dificuldade, elas conseguem passar pelo seu tamanho, como por exemplo a molécula de água, a molécula de etanol, apesar de que a água, para ela passar em grande quantidade, ela precisa de uma proteína específica para fazer esse transporte, que o professor Robson vai falar para vocês nas próximas aulas. Essas moléculas maiores, né, moléculas polares grandes, como a glicose, moléculas carregadas como aminoácidos, como íons, né, íons cloretos, sódio, cálcio, eles vão ter mais dificuldade, né, ou seja, eles vão precisar de uma proteína que vai facilitar a sua passagem. E o professor Robson vai falar para vocês mais tarde sobre isso. Para testar a mobilidade dessas proteínas ao longo da membrana plasmática, a gente não conseguia fazer isso através de microscopia. Lembra que a microscopia óptica não é possível visualizar a membrana, apenas com a microscopia eletrônica. Então, vários experimentos foram feitos para comprovar essa mobilidade das membranas. Um desses experimentos foi a fusão celular entre células de camundongo marcadas com rosamina, né, com proteínas de membrana marcadas com rodamina, e células humanas com proteínas de membrana marcadas com fluoresceína, que são, né, substâncias com cores diferentes, né, ao serem vistas no microscópio de fluorescência. Com a fusão celular, a princípio, existia uma diferença, né, de espaço entre essas moléculas ao longo da membrana. Mas no período de incubação a 37 graus Celsius, que é mais ou menos a temperatura, né, de um ser vivo, por aproximadamente 40 minutos após a fusão celular, essas proteínas já estavam totalmente misturadas na membrana plasmática. Ou seja, elas tiveram uma mobilidade entre si no processo aqui de formação dessa membrana, mostrando que essas proteínas se movimentam ao longo da membrana.
Vamos falar um pouquinho sobre as principais funções da membrana, além de todas essas que a gente já falou até agora. Então, resumindo, ela mantém a integridade da estrutura da célula, ou seja, mantém a célula íntegra com a sua estrutura bioquímica, a sua forma. Ela controla a movimentação de substâncias através da sua permeabilidade seletiva, que nós já falamos. Ela regula interações intracelulares. Ela reconhece através de receptores de membrana, né, o glicocálix, por exemplo, que nós falamos, antígenos de células estranhas e células alteradas, fazendo com que exista uma resistência à fusão com essas células. Ela mantém a interface entre citoplasma e o meio externo. Ela estabelece sistemas de transporte para moléculas específicas, como por exemplo a glicose, a gente já falou aqui, como por exemplo a água através das porinas, e a transdução de sinais extracelulares. Bem, essas são as principais funções da membrana e essas são as principais estruturas de membrana que são importantes a gente relembrar lá no nosso esquema. Então, olha só, aqui nós temos a membrana plasmática de duas células que estão justapostas, né? Aqui a membrana, né, de uma célula e aqui a membrana da outra, mostrando então, ó, a adesão ao citoesqueleto, à matriz celular, através de proteínas específicas. Em marrom, aqui nós estamos representando as fibras da matriz celular. A gente está mostrando aqui, ó, o reconhecimento celular através de proteínas. Nós estamos mostrando a atividade enzimática, que é muito importante também dentro da célula, o transporte de moléculas, a junção entre duas células e o reconhecimento entre células do mesmo tipo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lá no nosso curso, na nossa sala, nós temos exercícios para fixação de conteúdos. Nós temos também um material complementar, caso vocês queiram aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Até a próxima aula. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.